Boa noite aos irmãos presentes, aqueles que nos acompanham pela internet. Vamos abrir as Bíblias, 1 Timóteo, capítulo 2, versos de 1 a 8. Primeiro Timóteo 2, de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Por isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que o digo verdade, em Cristo não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Amém? Senhor, pedimos a Tua orientação nesse momento, para que a Tua palavra fale aos nossos corações. Ajuda-nos a cumprir o propósito de levar o Evangelho a toda a criatura. Perdoa os nossos pecados, em nome de Cristo que eu oro. Amém. A Igreja de Deus. O livro de Timóteo, ele, já no capítulo 1, fala sobre a Igreja de Deus. A Igreja de Deus é o corpo de Cristo, através do qual Deus quer alcançar as pessoas nesse mundo. Mateus 28, 18 a 20 é o ide de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele exorta a igreja, ele dá a comissão de levar a palavra de Deus, as boas novas de que Cristo morreu por nossos pecados, ressuscitou para nos dar vida. Através dessa morte ele ressuscitou e agora ele reina para oferecer perdão de pecados a todo aquele que crer nele. Então, uma nova vida em espírito para o presente tempo, viver nesse mundo pervertido, pecaminoso, e a vida eterna para todos aqueles que nele crêem e se arrependam. Então, pregar o Evangelho é a responsabilidade da igreja local. Abrange o púlpito, abrange as nossas vidas, aonde nós estivermos, aonde nós nos relacionarmos com as pessoas, e também missões. É responsabilidade da Igreja de Deus de levar o Evangelho, porque Paulo fala lá em 2 Coríntios 5, 20, que nós somos embaixadores de Cristo. Então Deus nos deixa nesse mundo depois de salvos para que nós possamos proclamar o Evangelho a toda a criatura, para que o homem tenha a oportunidade em Cristo Jesus de se reconciliar com Deus, porque o homem está separado, conforme a palavra de Deus diz, vivendo em seus pecados longe de Deus, e ele precisa de Jesus Cristo. Então nós somos esses responsáveis, através da igreja local, de propagar o Evangelho. E Paulo, aqui, deixou Timóteo na igreja de Éfeso para que ele tivesse essa responsabilidade em mente de pregar a palavra de Deus e preparar pessoas para que pudessem auxiliá-lo nesse ministério, porque o ministério de propagar o Evangelho não é responsabilidade só do pastor da igreja local ou da diretoria, é de todos os membros, para que possam se manter na sã doutrina, porque essa é a doutrina que nós pregamos, para que as pessoas também possam crer e viver através dessa palavra. Então, a Igreja de Deus, nós vamos ver nessa noite as virtudes, a verdade e a visão. Em primeiro lugar, a virtude da igreja. O que é a virtude? Conforme o dicionário Aurélio, é uma disposição firme e constante para a prática do bem. Virtude, conforme o dicionário Michaelis, inclinação para o bem, qualidade ou atributo que está de acordo com a moral, com a religião e com a lei. Então nós, como salvos em Cristo Jesus, conforme a exortação aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, nós temos a virtude dada por Deus à igreja
local de levar a mensagem da palavra de Deus às pessoas. E ele admoesta, antes de tudo, versículo 1, que façam deprecações, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens. Então, quando nós nos reunimos para orar, nós oramos por necessidades específicas, mas nós não podemos esquecer de orar pelas pessoas que não conhecem a Jesus Cristo como Salvador. Então, isso é uma virtude do salvo em Cristo Jesus. É a virtude da igreja local de interceder pela salvação de almas. Súplicas a favor de pessoas que não conhecem a Jesus Cristo como Salvador. Então, oramos também, versículo 2, por reis, por autoridades. É a responsabilidade da igreja local, porque essas pessoas não querem saber de Deus, mas nós devemos orar para que eles tenham acesso à palavra de Deus. Por quem? Por nós, talvez, se nós tivermos contato com essas autoridades. É difícil nós marcarmos uma audiência com o nosso governador para ir lá e mostrar o evangelho para ele. É difícil, ele não vai dar agenda para nós, mas em algum momento nós podemos nos defrontar com ele e apresentar o evangelho. Então nós devemos orar por oportunidades para que pessoas que estão em eminência possam também conhecer a palavra de Deus. É a nossa responsabilidade, orar por pessoas para serem salvas. Intercessões, ele fala também no versículo 1, intercessões é uma audiência com Deus. Só o salvo em Cristo Jesus, só aquele que foi lavado pelo sangue de Cristo é que tem acesso à presença de Deus. O pecador só vai ter acesso à presença de Deus no momento em que ele entender a sua condição de pecador e rogar a Deus que perdoe seus pecados e que ele aceite Jesus Cristo como Salvador. É o único momento em que o pecador tem acesso à presença de Deus. A partir dali, ele se tornando salvo, assim como nós temos audiência com Deus quando? Em qualquer momento, em qualquer circunstância. Pode ser no nosso leito de enfermidade, pode ser quando estamos trabalhando, pode ser na igreja, pode ser quando estamos fazendo alguma atividade. Nós temos esse privilégio como salvos em Cristo Jesus. E ali também a virtude da igreja, ação de graças. O que é ação de graça? Tudo aquilo que Deus já fez por nós até hoje, tudo aquilo que Deus fará e tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Nós devemos agradecer a Deus por isso. Agradecer pelas pessoas que vêm ouvir a mensagem e que não têm Jesus Cristo como Salvador. É a nossa responsabilidade de dar graças a Deus porque elas chegaram. Muitas vezes nós nem convidamos. Elas olharam na internet o endereço da igreja e chegaram. Então isso é uma virtude da igreja, é um privilégio. Mas nós devemos estar envolvidos. Por quê? Porque isso agrada ao nosso Deus Todo-Poderoso. Então a palavra de Deus nos mostra que nós precisamos pensar. Isso deve ser uma virtude na minha vida, a oração por essas pessoas que não conhecem Jesus Cristo como Salvador, para que Deus possa abençoar a mensagem que é pregada e que ela não volte vazia, mas que ela possa fazer morada nesses corações que aceitem a Jesus Cristo como Salvador. Então é o privilégio de nós chamarmos Deus de Pai e Ele nos ouvir, porque nós somos salvos. O pecador não tem esse privilégio, é a nossa virtude. Versículo 1, orações por pessoas. Versículo 2, por todos os homens. É o objeto da tua oração hoje, orar por todos os homens, especificar as pessoas, quando tu puder especificar. Isso é importante, irmãos. Nós não podemos, pelas autoridades, talvez nós possamos orar pelos deputados, pelos vereadores, para que sejam salvos, senadores, né? Mas devemos nomear as pessoas, porque Deus quer que nós tenhamos um foco específico no trabalho que nós temos feito de evangelização e de propagação do Evangelho, para que o resultado possa acontecer, sem classe social, sem discriminação. Nós devemos interceder por essas pessoas. Por que orar por reis aqui, como fala pelas autoridades? Porque eles, em eminência, juntamente com os senadores, deputados, estabelecem leis que vão impactar sobre as nossas vidas. Nós devemos orar para que Deus dê sabedoria, mesmo que eles não creiam em Deus, mas que Deus direcione eles para que eles possam fazer leis, não que venham nos agradar, mas que possam nos dar a liberdade de continuar pregando o Evangelho. Porque há muita influência contra isso
Muitos sobem ao poder como deputados, como senadores, para legislar em seu benefício e muitas vezes contra a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós devemos interceder por esses que estão em eminência. É a virtude da igreja, porque para que eles tenham o interesse de nos manter em liberdade de pregar o evangelho. As decisões deles podem afetar as nossas liberdades. Então, irmãos, a importância do culto de oração, a importância do tempo de oração que tu deve ter em tua casa, no teu tempo a sós com Deus, é uma virtude que é dada a ti como um salvo em Cristo Jesus. O incrédulo não vai orar por ninguém, ele vai pensar nas suas necessidades, mas nós devemos ter esse entendimento, e é a palavra de Deus que nos mostra. Isso, então, é parte da igreja de Deus. Um segundo aspecto, além da virtude da oração que fortalece os relacionamentos, a verdade da igreja, versículos 4, 5, 6 e 7. A verdade, as nossas orações devem agradar a Deus porque elas devem ser baseadas na vontade de Deus. E aonde eu vejo a vontade de Deus? Na palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade que deve nortear a nossa vida depois de salvos em Cristo Jesus. Então, se nós desejamos a comunhão com Deus, nós devemos meditar na palavra de Deus para que quando nós orarmos, termos o entendimento de saber aquilo que nós pedimos, porque deve ser conforme a verdade. Versículo 4, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, ou seja, conhecimento da palavra de Deus. Nós temos a liberdade de carregar a Bíblia, nós temos a liberdade de abrir as portas e pregar a verdade, né? E isso é uma virtude da igreja local. Graças a Deus que a nossa igreja não se ocupa com fábulas. E Paulo fala a Timóteo no capítulo 1, versículo 4, cuida a sã doutrina, olha as fábulas, pode olhar ali, o versículo fala sobre isso. Nós pregamos a verdade. Nós não pregamos vantagens para quem vai crer em Cristo Jesus, não. Nós pregamos a necessidade de se reconciliar com Deus e ter um relacionamento íntimo com Deus, porque a verdade é que edifica, a verdade é que transforma. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará da onde? Da sua vida de pecado, da vida que está afastado de Deus. Então é uma virtude da igreja de pregar, de viver a verdade, e cada um nós individualmente deve ter isso em mente aonde está levando a palavra de Deus. A igreja, a missão então é apresentar Jesus Cristo ao mundo, enquanto o Senhor Jesus Cristo apresenta Ele mesmo através da sua obra redentora na cruz. Então, quando nós falamos de Cristo, nós não estamos falando de qualquer um, nós estamos falando daquilo que Ele veio fazer nesse mundo. E é isso que nós apresentamos para as pessoas. Essa é a verdade que deve ser propagada. O evangelismo que nós devemos levar aos homens com a nossa vida, através de uma vida de consagração para essa missão que Deus nos deu. Somos fortalecidos na verdade. Quando nós estamos na verdade, permanecemos na verdade, nós vamos ter força para enfrentar as ciladas do inimigo que coloca para que nós não sejamos um testemunho às pessoas. Então é importante isso, o cuidado da igreja. Tu tens se alimentado na verdade para ter força para lutar contra o mal, contra as hostes espirituais do maligno? Tem tido isso? A verdade é que vai te dar essa vitória. Leia Efésios capítulo 6, que fala sobre isso também. Nós precisamos fazer isso. Por isso que quando nós pregamos a verdade, além dela transformar a vida daquele que não tem Jesus Cristo como Salvador, ela deve nos exortar como salvos a crescermos nessa verdade. Aplicar essa palavra à minha vida para que eu possa melhor servir ao Senhor, para que eu possa melhor ser a luz nesse mundo, o sal nessa terra. E ele fala lá, versículo 5, em relação à verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Mediador, é um árbitro. O Senhor Jesus Cristo está arbitrando entre Deus e o homem, porque ele está, depois que ressuscitou e ascendeu ao céu, está à direita do Pai, intercedendo. Quando nós oramos, fazemos pedidos para que as pessoas sejam salvas, ele está mediando essa oração. Ele leva na presença do Pai aquilo que nós apresentamos, porque nós temos acesso. Por isso que Cristo veio, o homem estava separado de Deus e ele abriu esse caminho
para que o homem pudesse a qualquer momento. Eu não consigo falar com o governador, mas com Deus eu consigo. Por quê? Porque Jesus Cristo me representa. Eu tenho um acesso livre, direto. Deus deseja que todo salvo tenha isso em mente a qualquer momento. Mediador, aqui, está se referindo lá ao Antigo Testamento, ele era responsável pela adoração cerimonial dada pela lei, lá no Antigo Testamento, no tabernáculo e mais tarde no templo. Os sacerdotes mediavam entre Deus e o homem, porque não existia. Jesus Cristo se apresentava de alguma forma naquele tempo, mas ainda ele não tinha vindo fazer a sua obra, morrer pelos nossos pecados para ser esse mediador entre Deus. Então, aqueles sacrifícios que eram apresentados, aquele sangue de cordeiro, ele não tinha o poder que tem, porque ele cobria os pecados. Jesus Cristo, com seu sangue, pagou os nossos pecados e ele está lá nos representando, nos dando esse acesso. Então, é único, porque o sacerdote entrava no Santos dos Santos uma vez por ano com o sangue de cordeiro e apresentava diante de Deus. Nós temos acesso a qualquer momento, porque o sangue de Cristo nos purificou de nosso pecado e, não tendo pecado, nós temos acesso com o Senhor. Então, abra lá para Hebreus capítulo 9, Hebreus 9, de 11 a 15. Hebreus 9, de 11 a 15. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e de bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e cinza de novilhas espargida sobre os imundos o santificava quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado, a Deus, purifica as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo, e por isso ele é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então, Cristo é o nosso mediador. Há um só Deus, há um só Salvador, há um só mediador, Jesus Cristo. E ele que intercede pelas nossas petições em relação à salvação dos homens. Lá em Jó 9,33, não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Jó, depois de ser acusado que aquelas dificuldades que ele passava era um castigo de Deus, porque os seus amigos o culpavam de pecado, e ele declara isso, que não há um árbitro. Por quê? Porque ainda Cristo não tinha vindo. Então, ele rogava a Deus a misericórdia diretamente a Deus, mas ele não tinha um árbitro que pudesse se compadecer dele, como nós temos Jesus Cristo, porque ele sofreu pelos nossos pecados. Ele sabe quando nós passamos por alguma dificuldade e necessidade, quando apresentamos uma petição, ele sabe, porque ele sofreu tudo isso para ser esse representante. Então, Jó, ele não tinha, nós temos essa esperança viva hoje, irmãos. Ele foi entender mais tarde, mas nós temos isso pela palavra de Deus, é a verdade que nos mostra isso. Por isso que é uma virtude da igreja pregar a verdade, para que as pessoas não sejam enganadas, porque religião não salva, religião afasta, é uma maldição do homem e afasta o homem de Deus. Deus está então pronto para receber as nossas petições, porque Jesus Cristo nos representa, ele é esse mediador. Versículo 6, voltando lá para o nosso texto de 1 Timóteo capítulo 2, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Ele pagou o preço, ele nos libertou do pecado, e é a palavra de Deus, a verdade que mostra isso. E aqui, Paulo está exortando a Timóteo, prega isso, vive isso, mostra isso para as pessoas, para que elas também possam crer em Jesus Cristo como Salvador. Somos livres do pecado, porque Deus nos salvou em Cristo Jesus. E muitas pessoas têm sido salvas ao longo desses anos, e serão salvas até que o Senhor volte para levar a sua igreja.
Cristo sofreu então esse castigo por nós, para que nós pudéssemos ter a reconciliação com o Pai. Versículo 7, para que, o que digo? Digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Fé. O que é a fé? É ela que nos salva, porque nós cremos no sacrifício de Jesus Cristo. Cristo salva, mas nós depositamos a fé nele. Então ele está falando aqui da fé salvadora. E ele fala lá no final, na fé e na verdade. Verdade é a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos santifica. Porque de pouco adianta ter a fé no Salvador, se ele não é meu Senhor, se eu não vivo de uma vida santificada nesse presente tempo, para que as pessoas possam ver Jesus Cristo através das minhas atitudes. De pouco vale a minha fé. Então a fé e a verdade andam juntas, porque a fé justifica e a verdade nos santifica dia a dia. Por isso que eu não posso abrir mão no púlpito ou na minha vida, no dia a dia, a palavra de Deus, irmãos. Porque é ela que me mostra que eu ainda continuo sendo pecador. Careço da misericórdia de Deus dia a dia para viver uma vida que agrada a Deus. E para mim saber isso, só vendo a palavra de Deus, a verdade. Porque ali nós temos um espelho para mostrar o nosso pecado. Então nós devemos ser testemunhas, porque Cristo foi quem nos salvou. E que Cristo é o nosso mediador, que ouve as nossas petições. E nós devemos anunciar o Evangelho a todas as pessoas, não fazendo acepção. Inclusive as pessoas talvez que desejem o nosso mal. Orar por elas e de alguma forma mostrar com uma vida de santidade que elas podem ser igual a nós, se crerem em Jesus Cristo como Salvador. Então a igreja, essa virtude, a oração que fortalece. E o segundo aspecto, a verdade, o testemunho para que outros sejam salvos. E por último, a visão da igreja, versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira e nem contenda. Muitas igrejas perdem o foco. Por quê? Porque não tem a oração dentro do seu, não da sua rotina, mas dentro do seu, da prática da verdade do dia a dia. Missões, irmãos, sem oração, ela não tem força. Seja a missão que eu estou fazendo onde Deus nos manda, ou seja a missão que nós sustentamos missionário. E ele diz ali, orem em todo lugar, levantando mãos santas. E aqui, naquela época, se levantava as mãos para mostrar na presença de Deus o arrependimento, a misericórdia. Hoje nós não precisamos disso, porque se nós começarmos a fazer isso, nós vamos ser uma igreja pentecostal que levanta a mão por qualquer coisa. Mas não adianta eu levantar as mãos se meu coração não está limpo, se a verdade não é praticada na minha vida. Então é um passo após o outro, para que Deus possa entender a minha necessidade, seja de joelho, seja deitado, seja de olho aberto ou fechado, Deus ouvir a minha súplica. Por quê? Porque eu estou firmado na verdade, eu estou santificado, eu não preciso demonstrar publicamente, porque senão você é um fariseu, como Cristo repreendeu os fariseus, que se apresentavam publicamente como santos, mas tinham uma vida degradada, uma vida que não agradava a Deus. Então é importante nós termos esse pensamento de orarmos por missões, de evangelizarmos e orarmos por essas pessoas que nós estamos evangelizando, por todos os homens, para que eles possam ter o mesmo entendimento da verdade. Porque se não houver oração, o Espírito Santo não vai trabalhar no coração dessas pessoas. A palavra é pregada, o Espírito Santo faz a parte dele, mas nós devemos também interceder em oração, irmãos, para que as pessoas possam chegar ao entendimento. Isso é uma visão que eu tenho da palavra de Deus. Eu acho que é um conjunto de circunstâncias, porque a palavra não volta vazia, porque ela vai fazer a obra que apraz. E se eu faço a minha parte, Deus vai trazer a recompensa. Lá em João 4,35, a parte final, eis que vos digo, levantai os olhos e vede as terras que já estão prontas para a ceifa, brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que, assim como o que semeia e o que ceifa, ambos se regozijem. Então aqui,
está falando da necessidade da igreja trabalhar em união, porque alguém semeou, alguém vai colher. Mas se nós orarmos, nós vamos participar também de uma ceifa, de uma colheita que eu não tinha num primeiro momento colocado a minha mão, mas quando eu oro, intercedendo, Deus vai abençoar. Aqui o Senhor Jesus Cristo fala da necessidade que os samaritanos tinham de salvação. Jesus havia falado com aquela mulher, lá em João 4, no tanque, e ele deu água para ela, deu a água viva, deu a salvação para ela, ela foi e propagou o evangelho. E aí depois os outros vieram ouvir e o próprio Senhor pregou a palavra e eles receberam. Então, é necessário nós nos envolvermos. O Senhor está mostrando que a obra é feita por todos, não é individual. Só tu pode pregar onde tu estás. Só eu posso pregar onde eu estou. Mas eu posso te suportar com a oração. E tu pode me suportar com a oração, sustentar nesse tempo de dificuldade. Então a ceifa, a colheita espiritual será possível, o fruto de alegria por um pecador que se arrepende. A palavra de Deus nos exorta, então, irmãos, nesse sentido. Versículo 8 ainda, ele nos mostra que só, e aqui está falando para a igreja, só o salvo pode ter esse sentimento de orar. Não existe outra forma, porque qualquer outra mão levantada que não seja de um crente em Cristo Jesus que está longe do pecado, Deus não vai ouvir, porque ele diz lá em Isaías 59, 2, que as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, o meu rosto de vós, para que não os ouça. Isaías 59, 2. Se os nossos pecados são grandes, mas se nós confessarmos o nosso pecado, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda iniquidade. João 1, 9. É o antídoto para o pecado. Agora, eu preciso andar na verdade, para que quando eu pecar, possa ser visto o pecado, eu possa confessar, abandonar e ter uma comunhão perfeita com o Senhor. Então a igreja, ela tem a responsabilidade, irmãos, de levar a mensagem da salvação em Cristo Jesus. Por isso que o Senhor instituiu a igreja e mantém a igreja. A igreja verdadeira tem essa preocupação, a virtude, em razão da oração, a verdade e a visão do campo, para que possa, seja pelo testemunho pessoal ou por missões, ganhar almas para o Senhor, através da igreja local. Há um só mediador, assim como há um só Deus. Entre Deus e os homens, Jesus Cristo é o mediador. E nós é que devemos anunciar Jesus Cristo, o homem, que veio a esse mundo morrer pelos nossos pecados. Aquele que não conhece a Jesus Cristo como Salvador deve pensar na sua condição da eternidade. Deus quer te salvar para te dar vida em abundância aqui nesse presente tempo. E quer te salvar também para que tu possa eternamente estar na presença de Deus quando partir desse mundo. Enquanto isso não acontecer, através de Jesus Cristo, ter o acesso livre a Deus, porque Jesus Cristo pagou o preço pelo teu pecado, pelo meu pecado. Mas para isso precisa confessar como Salvador. Esse é o ministério da igreja, pregar a palavra de Deus. E nós, irmãos, sendo salvos, que possamos ter em mente a necessidade de sermos a luz nesse mundo, sal na terra. Com a nossa vida de santidade, mostrarmos às pessoas que elas podem ter o Salvador, Jesus Cristo, porque Ele veio para morrer pelos pecados delas. Mas para isso, uma vida de santidade livre do pecado. O pecado nos cerca, tenta nos derrubar. Mas se nós estivermos firmados na palavra de Deus, nós vamos ter força para negar aquilo que realmente seja contra Deus e fazer a vontade de Deus. Para isso, a palavra de Deus tem esse poder. Que nós sejamos gratos por tudo aquilo que Deus já fez até hoje, por essa igreja, individualmente por nós. Aquilo que Ele tem feito e vai fazer, até o dia de nós chegarmos na presença do Senhor. A gratidão deve estar no coração de cada um de nós. E a oração é uma forma de nós demonstrarmos, coisa que já em seguida vamos fazer com o tempo de oração. Que Deus abençoe a sua palavra e que nós possamos continuar vivendo de forma a agradar ao nosso Salvador. Amém? Vamos orar.
Obrigado, Senhor, pela vida, obrigado pela salvação, pela comunhão com os irmãos, pela Tua palavra, que ela possa ser presente na minha vida, dia a dia, que eu possa lembrar sempre daquilo que o Senhor fez por mim na cruz, me dando vida, substituindo o pecado que era merecido por mim, mas Tu tomou lá naquele madeiro e me reconciliou com Deus Todo-Poderoso. Ajuda-me a continuar Te servindo, honrando, glorificando Teu santo nome, a cada um dos irmãos também presente, possa ter em mente a necessidade, ó Deus, de se apresentar e honrar e glorificar o Teu santo nome. Que as nossas orações não sejam impedidas na Tua presença por algum pecado que estejamos praticando, ó Deus, mas possamos confessar, abandonar e restabelecer a comunhão. Obrigado porque temos ao nosso Senhor e Salvador como mediador entre nós e o Deus Todo-Poderoso. Perdoa os nossos pecados em nome de Cristo que eu oro. Amém.